Olha, eu falei com o povo lá de fala, vai, só dedicando. Isso. Todo mundo sabe daquela música assim, ó. Eu cantarei um canto novo, sabe? Vamos ensaiar bem rapidinho. Só puxar uma vez, de novo. Pois. Olha assim, eu vou ministrar a menina vai cantar. Depois todo mundo canta, certo? Eu pegarei um canto novo. Pega aí, porque eu não tenho medo. Eu cantarei um canto novo. É saltar novo. Mesmo que tudo com
pelas tuas maravilhas, por tu estar sempre conosco, por tu não nos abandonar, Jesus. Obrigado, Jesus, por todas as manifestações do teu amor sobre as nossas famílias, curas que foram realizadas em nós, milagres, prodígios. Jesus, muito obrigado porque tu visitou o nosso interior, o nosso coração. É mais importante, Jesus, do que qualquer outra coisa, ser curado de dentro para fora. Nosso coração que estava doente, Senhor, a nossa alma que estava fragilizada. E hoje, Senhor, nós também queremos renovar este ciclo que nós temos no seminário, este amor que nós experimentamos há um ano atrás. Nós estamos aqui, Jesus, agradecidos. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós reconhecemos. Por isso, Jesus, tu nos deste aquela passagem tão propícia. Por esta razão, eu dobro meus joelhos diante do Pai. São muitas as razões que nós estamos aqui hoje, Jesus. Mas essa é a mais importante. Por sermos gratos a Ti. Por sermos gratos por tudo que Tu nos fez. Nós nos dobramos diante de Ti neste dia. Dizemos para nós mesmos e para o mundo que é o Teu amor que nos sustenta. Vamos assim, meus irmãos, orando. Deixa o louvor surgir do seu lar. Deixa os seus olhos e diga, Senhor, eu preciso ter o coração grato. Se hoje você não consegue fazer por nada, não vem nada para sua imaginação. Pega seus braços e suplique. Vem, Senhor Jesus. Um coração cheio de gratidão. Um coração grato, Senhor. Mas sobretudo quem tu és nas nossas vidas. O Senhor Ele coloca no meu coração e Ele hoje deseja nos dar uma liberdade nova diante de Deus. Essa liberdade do diálogo, da oração com Deus. O Senhor quer dar a muitos uma experiência pessoal, uma pessoa de Jesus. Porque muitos foram ficando arrefecidos, cansados e deixaram a vida de oração, deixaram de se encontrar com Deus. Vamos cantar, quem não glorificará? Quem não glorifica minhas palmas e quem não te tem, todos vão te procurar. Novamente,
O Edson? Pega o Edson. Bom, gente, agora o José vai pregar para nós sobre o tema do nosso retiro, né? Em algumas traduções, é por esta causa dobro meu joelho diante do Pai. Né? A tradução que nós rezamos, acredito, não foi na Jerusalém, era por essa razão eu dobro meu joelho diante do Pai. Em cada vídeo vai ter uma tradução diferente, mas... A Jerusalém também. Tem algum? Eu tenho ela não. Estava aqui? Não tinha problema não. Ok, aqui, né? Então, né? Aí o José vai pregar o primeiro momento agora de manhã e o segundo momento à tarde, tá bom? Vamos rezar uma Maria por ele, né? Entregando a vida dele, todo o seu ser, toda a sua inteligência. Senhor, visita sua inteligência, memória, imaginação. Visita os servidores, purifica tudo que precisa ser purificado e deixa, Jesus, apenas o que tu desejares, para que saia da sua boca, Jesus, as palavras que tu gostaria que nós ouvíssemos nesta manhã. Tudo isso eu entrego nas mãos de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, bom dia. A gente vai estar meditando essa passagem de Efésios 3, versículo 14. Aí eu vou tentar fazer uma ligação entre o nome do grupo e essa passagem, certo? Quando eu pensava em vir pregar aqui, Deus já falava que seria assim, né? Sobre São Miguel, só que eu não saberia como encaixar. Então a Iramaia, Deus a inspirou também, né? Vai falar assim a passagem, Efésios 3, 14. Na Bíblia Peregrino é essa tradução. Por isso, dobro os joelhos diante do Pai, de quem recebe nome em toda a família no céu e na terra, para que vos conceda pela riqueza de sua glória, fortalecer-vos internamente com o Espírito. Palavra do Senhor. Então o tema mesmo é vida interior da nossa pregação, certo? Vida interior. Aí quando eu ia pedindo a Deus algumas orientações, Deus falava sobre os P's. Eu já falava o que é isso aí. Deus falava sobre os P's. P. Palavras que começam com P. Que seria o lema, o tema da pregação. O tema não, né? O lema. Os direcionamentos, palavras-chave. Primeira palavra, prostar-se. Para que tenha uma vida interior, é preciso fazer o quê? Prostar-se. Esse estado de joelho que me leva também a ir além. Porque quando eu me ajoelho, eu reconheço que eu não tenho forças. E à medida que eu vou reconhecendo, eu vou mergulhando mais ainda em Deus. Eu lembro do seu Clementino, né, que ele falava assim, há muitos anos atrás que ele falou isso, com 10 anos. Falou pessoalmente para mim, né? Eu queria ser, muitas vezes na oração, igual um tatu. Porque quando eu me deito na capela para rezar, às vezes ele deitava assim, né? Prostrado mesmo. Ele queria estar mais pequeno do que prostrado. Ele queria virar um tatu, para mergulhar lá nas profundezas da terra diante de Deus. E nós precisamos, para que a nossa vida de oração seja verdadeira, fazer o quê? Ter um coração, uma alma prostrada diante do Senhor. Às vezes a nossa oração ela é muito nariz empinado, entendeu? A gente vai e não se reconhece que a gente é miserável mesmo, profundamente miserável. E por isso eu tenho que saber com quem eu estou falando. Eu estou falando com alguém que é meu pai? Sim. Mas às vezes a gente tem dois extremos nessa relação com Deus. A gente lembra que Deus é amigo e isso é muito bom. Isso é bom demais. Mas a gente esquece que Ele é um pai, mas é um pai que precisa ser o quê? Honrado e adorado. Santo Afonso ele fala assim,
Deus, Ele é Senhor para ser adorado. Ele é Pai para ser honrado. E Ele é esposo para ser amado. Vamos repetir comigo? Deus é Pai para ser honrado. Ele é Senhor para ser adorado. E Ele é esposo para ser amado. Ou seja, Ele é esposo da nossa alma, né? Nós somos almas esposas de Cristo. Então, diante desse esposo, diante desse Pai, diante desse Senhor, eu tenho que fazer o que? Me prostrar. Às vezes a gente não consegue as graças de Deus porque a gente não tem a humildade. E quando eu falo prostrar, é no sentido completo da palavra. É exteriormente, prostrar mesmo, e se lançar ao chão mesmo, mais do que ajoelhar, é prostrar-se, né? Mas também interiormente. Santo Agostinho fala assim: a adoração não está no corpo que se inclina, mas na alma que crê. Então eu preciso fazer com que o meu gesto exterior de prostração seja acompanhado primeiro pelo meu gesto interior, que está dentro de mim. Quando eu me ajoelho diante do sacrário, eu não devo fazer porque é uma tradição, porque todo mundo faz. Teve até um vídeo que eu estava vendo ontem, bem engraçado. Colocou uma pessoa, né? Aí, numa sala bem claro mesmo, tinha umas 15 pessoas, acho que era assim o vídeo. Aí, dava o bip. Aí, tinha só uma pessoa que não era os atores, né? E as atrizes. Aí todo mundo levantava, e ela levantava também. Aí todo mundo foi saindo aos poucos, e quando dava o bip, podia dar um bip, 2, 3, todo mundo levantava e ela levantava. Mas não era para levantar, vocês estão entendendo? E ela ia fazendo. Quando deu apagão, deu um grande apagão, onde ninguém mais se levantou, estava tudo escuro, aí deu bip, ninguém se levantou. E ela se levantou ou não? Não. Porque ela não estava vendo ninguém se levantar. Ela fazia por quê? Porque via todo mundo fazendo. É assim que a mídia domina a gente também, entendeu? Todo mundo está fazendo, então eu vou fazer junto. Não sei nem o que eu estou fazendo, né? Ah, vou bater palma. Todo mundo está batendo, eu vou bater. Deve ser bom bater palma. Não, todo mundo está dançando, eu vou dançar. Não. Eu tenho que saber por que eu estou fazendo. Por isso que às vezes a nossa vida ela não muda. Porque a gente vai fazendo porque todo mundo faz. Ah, todo mundo está orando língua, eu também vou orar, eu também sei. Aí embola a língua, não é assim, né? Todos os nossos gestos externos devem ter um sentido. Então, qual é o primeiro P? Prostrar-se. O segundo P, diga comigo, petição. Eu me prostro para quê? Para louvar também, mas vamos só por um instante esquecer o louvor. Só por um instante. São Francisco de Assis falava, a oração que mais agrada a Deus, qual é? A oração de súplica, a oração de petição. Jesus fala, né? Pedis e recebereis, buscai e achareis, batei e será aberto. 3 vezes fala de pedir, só que em linguagem diferente, né? E 3 vezes na Bíblia quer dizer pedir de forma insistente. É uma confirmação do pedido. Então nós precisamos suplicar como mendigo. Não é suplicar como quem, tipo assim, eu vou pedir algo, uma prenda no canto, aí se alguém deu, tudo bem. Quem vai pedir prenda é assim. Mas quem está morrendo de fome, tempo assim de dar uma agonia, de sede, de fome, ele pede como? Ele pede como quem vai pedir uma prenda? Ô, Iramaia, me arranja aquele de arroz, até eu pedir daqui a pouquinho as coisas aqui, para uma amiga, não foi? Aí, se não mandar, tudo bem. Mas se for para mim, que eu estiver morrendo de fome mesmo, me dá um prato de comida, tá com 3 dias que eu não como. Como é que eu vou pedir? Ela, não, semana que vem eu mando. É assim? Talvez ela fale assim, mas eu vou fazer o que me dá agora, eu vou chorar, eu vou espernear, eu vou querer a comida de qualquer forma, sim ou não? Porque eu necessito. Não é porque eu acho que necessito, é porque eu necessito de verdade. Eu preciso sentir essa dor da necessidade. Então, quando o nosso coração, a nossa alma se prostra, nós devemos pedir com esse espírito. Só que o Santos fala que Deus, Ele tem muito mais urgência em nos dar do que nós em pedirmos.
Só que nós devemos pedir de forma insistente, crendo que Deus vai dar. Mas crendo sobretudo que eu sou o quê? Necessitado. Às vezes a gente não recebe a graça porque a gente é orgulhoso, entendeu? Porque a gente pede como quem não precisa. Não, tudo bem, se Deus não der porque não é vontade dele. Às vezes tem certos discursos que são belos, mas são motivados pela nossa falta de fé. Tipo, não, Senhor, se quiser me dar, me dê, seja feita a vontade. É bonita a sua oração? Sim. Quando ela é movida por uma confiança. Mas Deus não quer hoje que a gente peça dessa forma. Deus quer que nós peçamos como? De forma insistente e como mendigo. Senhor, está com 15 anos que eu tenho essa ferida interior, que eu não perdoo. Então eu vou pedir até que essa ferida saia. Eu não vou pedir um ano, eu vou pedir até que essa ferida seja curada. Vocês estão entendendo? Se eu sou mal-humorado, eu tenho um temperamento difícil, e já faz um ano que eu peço 2, eu vou parar de pedir? Não. Quando você vai pedindo, você vai alargando a graça que você vai receber. Você vai dando oportunidade do seu coração se alargar para que receba essa graça de forma mais convicta. Aí eu já entro outra palavra que o Moisés usa e o Bento XVI que usou a primeira vez, né? O Moisés eu acho que não tinha nem visto, ou já tinha, não sei, não lembro. Pleuroforia. Difícil, não lembra essa palavra? Pleuroforia. Ou pleureforia. Mas o certo mais certo é pleuroforia. Difícil, né? Só lembrar da dor na pleura. O que é isso? É a palavra grega, né? Quer dizer convicção. No português quer dizer o que? Convicção. Uma convicção profunda que eu preciso de Deus, que Ele me ama, que Ele me quer. Porque quando a gente não tem a convicção que Deus nos ama, a gente não vai se prostrar com confiança. A gente vai se prostrar com o quê? Com medo, com receio, com desconfiança, com preguiça, com medo. De vez em quando, a nossa oração ela vai ser movida pelos nossos sentimentos, né? Hoje eu amanheci com vontade de rezar. Aí eu vou rezar. Hoje eu amanheci com vontade de passar 3 horas adorando o Santíssimo. Aí eu venho e adoro. Hoje eu amanheci com vontade de ler a Bíblia. Aí eu leio os Evangelhos tudinho, as cartas de São Paulo e o Antigo Testamento. Estou exagerando, né? Mas se eu não amanheci com vontade nenhuma, se eu amanheci com vontade de ficar em casa, de falar mal do grupo, de nunca mais vir para a igreja, de explodir para a primeira pessoa que falar, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a mesma coisa de quando eu amanheci com vontade de rezar e adorar Jesus. Entenderam? Isso é maturidade. É um caminho, é um processo, outro P, processo, né? É um caminho. Você não vai ficar maduro de um dia para o outro. A gente vai ter fases de imaturidade, tem áreas que você é mais maduro que eu, tem áreas que eu sou mais maduro que você, né? A maturidade é um caminho. Mas uma pessoa não se torna madura se ela é movida pelos sentimentos dela somente. O que deve nos mover é o quê? Diga comigo, a vontade de Deus. Porque uma pessoa movida pelos sentimentos, gente, ela é muito inconstante. Se ela sente vontade de pedir perdão, ela pede. Se ela sente vontade de dizer na cara da pessoa alguma coisa, ela sentiu vontade, então ela diz. Ela não pergunta se é vontade de Deus, se é o melhor, se tem que discernir, não. Nós precisamos ter maturidade de discernir as coisas. Diga, eu preciso pedir a Deus a maturidade de discernir a sua vontade e de cumpri-la. Então, quando eu tenho essa convicção, essa pleuroforia, essa convicção, eu vou ter outro P, diga comigo, parresia. O que seria a parresia? Quem sabe? Já ouviram essa palavra? Ela é muito usada no Shalom, né? Ousadia. É alguém que é capaz de desbravar lugares que ninguém tem coragem de ir. Alguém que tem coragem. Mas uma coragem movida pela convicção. Por isso outro P antes, entendeu? Por uma convicção que eu sou amado por Deus e que eu devo amá-lo. Mas isso começou aonde? No primeiro P. Qual foi o primeiro P? E o segundo P?
petição. E o terceiro P? Esse palavrão aí, né? Que é da convicção. E o quarto P? Paresia. Vamos, Osés, o que tem a ver com São Miguel Arcanjo? Vamos para ele agora, né? São Miguel Arcanjo, primeiro. Vocês podem abrir em Daniel 12. Daniel capítulo 12. Tem Apocalipse em outras passagens, mas eu vou pegar essa. Fala assim, versículo 1. Então se levantará Miguel, o arcanjo, que se ocupa de teu povo. Serão tempos difíceis, como não houve, desde que houve nações até agora. Então o teu povo se salvará. Todos os escritos no livro. Aqui fala sobre a ressurreição final, né? Sobre o final dos tempos. Então se levantará Miguel, o arcanjo que se ocupa do teu povo. Serão tempos difíceis como não houve, desde que houve nações até agora. Gente, se nós nos prostrarmos, o demônio não nos derruba. Coloque isso na sua cabeça. O nosso problema, por que o demônio nos derruba muito? Porque a gente tem a mania de ficar muito de pé. E fica de pé e fica em lugares altos, né? E olha as pessoas de lugares altos. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando, mais ou menos? Vou ser mais claro, né? Sem linguagem figurada. O demônio, o que ele falou para Jesus lá na tentação de Mateus 4? Ele levou Jesus para um lugar bem alto, não foi? Porque o demônio gosta de lugares altos. Porque ele se acha alto, né? Ele se acha maior do que todos. Então, quando São Miguel, ele é nos apresentado, ele é um exemplo de que, diga comigo, de humildade. Nos anjos existem as hierarquias. São 9 coros, né? Dentro desses coros e hierarquias, agora eu esqueci se é 9 coros ou 9 hierarquias. Se eu tivesse vindo pregar no que eu preparei, eu lembrar, mas agora eu não recordo, porque é muita coisa na cabeça, né? Se não me engano, 3 coros e 9 hierarquias. Dentro dessas hierarquias, tem os serafins, os querubins, os tronos, potestades, dominações. Vamos lá para... No finalzinho delas, a penúltima, quem é que está? Da classe mais alta para baixo, vocês sabem? Os arcanjos. E por último, os anjos. A gente talvez pense que os arcanjos é a classe mais alta do céu. Não é assim? Pensava? Vocês pensavam assim? Mais ou menos, né? Os serafins é a classe mais alta. São eles que amam a Deus de forma serafins porque eles queimam de amor por Deus. Por que eu estou fazendo essa explicação? São Miguel Arcanjo, São Gabriel, São Rafael, os 3 arcanjos que nós conhecemos, eles estão quase no baixo nível. No nível quase mais baixo. Mais baixo que eles só quem? Os anjos. Aí daí você pergunta, e o demônio estava em qual classe? Alguns teólogos falam que ele estava na classe maior, os serafins, a maior classe. Outros falam, a grande maioria, que era os querubins. É a segunda classe maior. Embora seja uma ou outra, mas é uma classe altíssima, mais perto de Deus. Quem é que vence o demônio? Alguém de uma, entre aspas, uma classe inferior. São Miguel, arcanjo. Não foi alguém que estava na terceira classe, na quarta, era na penúltima. Então, o que faz alguém vencer o demônio? São Miguel, ele tinha um amor muito maior do que os outros que estavam em classes maiores. Vocês estão entendendo? Não era o poder de anjo que ele tinha que vencer o demônio. Lá em São Judas, na carta de São Judas Tadeu, fala que São Miguel Arcanjo, ele não teve coragem de combater com o demônio. Ele fez o quê? Ele invocou o nome de Deus para repreender o demônio. Às vezes acontece isso conosco. Por que a gente cai tanto no grupo de oração, na nossa vida
de oração espiritual, porque a gente conta com as nossas forças. Gente, isso aqui é um mistério muito grande. Vocês, como Grupo São Miguel, tentem rezar com essa virtude de São Miguel, a humildade. Às vezes a gente vai se achando super-heróis na nossa vida espiritual e vai para cima do demônio, do mundo, dos nossos pecados e achando que já venceu. E o que acontece? A gente vai se elevando, mas Deus não está nos elevando. É a gente que está se elevando. Quem foi que elevou São Miguel? A ele ser príncipe de todos os anjos agora. Quem o elevou? Deus. Ele não se colocou. Mas quando ele viu o demônio e todos os demônios afrontando a Deus, o que foi que ele fez? Ele se colocou em postura de combate. Vocês entenderam? Mas de forma... Qual foi a postura de um combatente? Um combatente que não pode vencer o inimigo. Às vezes a gente se coloca sempre nessa postura. Eu sou combatente, eu sou forte, eu tenho as armas. E São Paulo fala que nós não combatemos contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Você sabe quem são os preferidos do demônio? Quem sabe? Hã? Os preferidos dele, que ele gosta, não é que ele perturba não, que ele gosta, que é parceiro deles. É os que matam, é os que estrupam, é os que são corruptos do governo, é os orgulhosos. Os orgulhosos. São Teresa de Ávila fala o seguinte: qualquer pecador pode entrar no céu, qualquer um, menos o orgulhoso, menos. Mas então, não precisa se arrepender, não precisa, é porque o orgulhoso não se arrepende, ele se basta, entende? O orgulhoso ele se basta, e pior, não se reconhece orgulhoso. Eu quero que você se examine agora. Se você não se reconhece orgulhoso, é o primeiro sintoma que você é orgulhoso. Viu? Primeiro sintoma. Fulano é tão orgulhoso aqui do grupo. Pois esse sintoma está errado. Porque o orgulhoso ele tem um primeiro sintoma. Ele não se reconhece orgulhoso. Segundo, ele julga que o outro é orgulhoso. Fulano é orgulhoso. Porque o orgulhoso sempre julga. Porque ele se coloca acima. Entenderam? Ele se coloca onde? Ele não se prostra, ele se coloca acima. Então a postura do demônio é se colocar acima. A postura de São Miguel qual é? Se prostrar. Então a postura de vocês deve ser de prostração mesmo, de rendição a Deus. Quem louva, ele só louva porque ele se prostra, porque ele reconhece quem Deus é. Às vezes eu falei que a gente corre o risco, né? Hoje achar que Deus é muito distante, que nem consegue ser íntimo dele. Mas também tem outro risco. A gente acha que é tão íntimo que trata Deus como um parceiro nosso, sem honrá-lo, sem respeitá-lo, sem dar-lhe o devido decoro. Eu vou para a igreja de qualquer jeito, qualquer roupa, Deus é meu pai mesmo, ele nem liga para minha roupa. Você fica tão próximo, acha que é tão próximo, que perde o respeito. Com seu pai, quanto mais você ama, você perde respeito com ele? Com a sua mãe, você perde? Quanto mais você ama a sua mãe, você perde respeito com ela? Não. Você mais ainda tem uma reverência. Sim ou não? Isso é falta de amor? Isso é medo? Não. Isso é um amor mais purificado. É isso que São Miguel tinha e tem, né? É isso que ele nos ensina. Até aqui entendido? Partilha aí, por favor, um pouquinho, enquanto eu bebo água. Eu tenho o que? Mais 5 minutos? Mais ou menos, olha. Certo.
Amém? Ó, Judas capítulo... O Judas, não é o Iscariotes não, o traidor não, é Judas Tadeu. Aqui é um pequeno e-mail, só é um capítulo, não é assim? Aqui é quase um WhatsApp. É Judas capítulo 1, versículo 8, fala assim. Aliás, versículo 9. Quando o arcanjo Miguel disputava com o diabo o corpo de Moisés, não se atreveu a condená-lo com insultos, mas disse: o Senhor te repreenda. De novo. Quando o arcanjo Miguel disputava com o diabo, é Judas 1, versículo 9. Depois de São Tiago, de São Pedro, quando o arcanjo Miguel disputava com o diabo o corpo de Moisés. Alguém viu essa cena, não foi? Quem assiste os 10 Mandamentos? No filme? Quem assiste a novela Os 10 Mandamentos? Eles colocaram esse texto bem real, né? O diabo lutando. Vocês sabiam que era o diabo e São Miguel ali lutando? Essa cena da novela Os 10 Mandamentos, né? Uma vez por semana, geralmente, eu assisto quando eu chego à última parte. Foi assim que Moisés subiu, foi no último dia mesmo. Aí tinha um homem de branco, que era São Miguel, que tentou levar o corpo de Moisés, e depois tinha uma força negra impedindo. Então é isso que está falando assim, do combate entre Lúcifer, né, e Miguel. Houve essa luta. Mas não foi como está lá, viu, gente? Na novela, porque assim, ó, os anjos não combatem, eu já falei isso para vocês, eu acho. Os anjos não combatem com espada. Ah, tem lá uma metalúrgica lá no céu e faz uma espada, né, bem grande. Aí tem uns canhão, aí vem depois o demônio entra no canhão, pega uma metralhadora. Não é. Diga comigo, o combate no mundo espiritual acontece nas ideias. E sempre eu falo quando eu vou pregar, a gente acha que ideia é algo inofensivo. É não. Imagina alguém coloca na cabeça do teu esposo a ideia de te trair. Essa ideia não é pior do que uma facada? Sim ou não? Se alguém coloca na cabeça do teu filho a ideia de usar droga e ele começa a usar direto, isso é pior do que um tiro na cabeça? Sim ou não? Então essas ideias é o mundo espiritual que pode destruir a nossa vida. Se alguém coloca na sua ideia que você não precisa mais crer em Deus nem rezar, essa ideia é uma arma do demônio forte, sim ou não? Sim. Então o combate é misterioso. Eu não sei como é que foi esse combate, né? A gente vai saber só no céu. Os teólogos tentam explicar, os santos explicam melhor de alguma forma, mas como é esse combate nós só vamos saber mesmo quando estivermos no céu. Ou quando você for um místico, né? E estiver nas altas moradas, aí Deus te explica, viu? A Raquel, se estiver na qual morada, Raquel? Na 7, né? Tu logo sabe. Eu estou tentando ficar na primeira ainda. Então aqui, gente, ó, o texto. Quando o arcanjo Miguel disputava com o diabo o corpo de Moisés. Eu não vou entrar nessa explicação que é complexa. Não se atreveu a condená-lo com insultos. Ou seja, o demônio ninguém insulta ele não. Tem pessoas que vão rezar pessoas que estão influenciadas pelo capiroto, né? Quer conversar. Eu já vi isso quando eu fui rezar, né? Pessoas que são boas. E, diga assim, com o demônio, nunca queira conversa. Tipo quando Adão pecou e Eva. O Senhor falou com Adão, falou com Eva, ele falou com o demônio, ele repreendeu e deu castigo, mas não perguntou: demônio, por que você fez isso? Não perguntou. Ele não queria conversa com o demônio. Entenderam? A única vez que o demônio teve uma conversa com o Senhor, quem foi que puxou o assunto? Quem é que puxa o assunto? É o demônio que puxa. Na legião, é o demônio que puxa. Quando tem aquele Genezareno, né? Gerasa, com a legião, que vai para os corpos. É o demônio que fala: já vem nos atormentar isso o tempo, Jesus de Nazaré? Na tentação, quem puxa? Em Mateus 4, quem puxa o papo? É o demônio. Entenderam? Deus não puxa papo com o demônio, não. Certo? Na história de Jó, o que acontece ali, porque que existe
Aqui seria um estudo bíblico bem grande, né? Por que que ali aparentemente o Senhor fala com o demônio? Ó, vê o meu servo Jó. Quem puxou o assunto? Foi Deus. Mas é porque ali tem outra explicação. E aqui exigiria um curso sobre o livro de Jó, certo? Um curso bem complexo. Porque ali exigiria um curso por quê? Ali de fato era o diabo? O diabo pode entrar no céu? Desde quando? Entenderam? Só para vocês saberem que não é tão fácil esse texto, é complexo. Aí aqui entra um ponto. Diga comigo, nunca insultar o diabo. Aí lembrando os 3 inimigos da nossa vida. A carne, vocês sabem já, né? A carne, o mundo e o demônio. O mais perigoso você sabe qual é, né? Qual é? Qual é? Bem forte. Eu não como mais carne, né? A carne, o segundo pior. E o terceiro. Mas o demônio tem uma vantagem. Ele usa o mundo e a carne contra a gente. Essa é a vantagem dele. O demônio usa o quê? A carne e o mundo contra nós. Então é preciso contar com o mundo. Você precisa pedir a Deus a graça, nós precisamos, né? De um olhar espiritual. Um olhar o quê? A gente acha que o olhar espiritual é alguém que vê anjo em todo canto e santo, né? Não. O olhar espiritual é ter uma vida pé no chão também. Saber a hora de falar, saber a hora de não falar, saber a hora de ir na casa de alguém rezar por ela, saber a hora de só interceder, saber a hora de repreender ou de não repreender. É ter esse discernimento dos espíritos, né? O que está me movendo a fazer isso? Às vezes a gente está tão inflamado de Deus que quando a nossa carne também está inflamada, a gente não sabe diferenciar. Isso vai estragando. A gente precisa pedir a São Miguel Arcanjo, ele que é o príncipe da medicina celeste, a graça do discernimento dos espíritos. Ele que está à frente dos espíritos angélicos, né? Amém? Até aqui entendido, sim ou não? Sim. Uma outra coisa, perseverança, é o outro P, é o último P. Para você rezar, você precisa o quê? Se prostrar, petição, pleuroforia, que é convicção, parresia e o que mais? Perseverança. Tertuliano era um grande escritor da igreja. Muito santo. Ele é citado em várias pregações, né? Ele terminou negando a fé. Muito inteligente. É perigoso que é muito inteligente, né? Porque ele quer entender tudo com a razão dele, às vezes. E se ele não for humilde, ele se perde pelo caminho. O perigo não é a inteligência, é o que ele faz com ela, né? Então ele enveredou por heresia. Lutero era inteligente? Muito inteligente. Enveredou por uma heresia. Ah, certo. Heresias, numa linguagem simples, são pessoas que entendem a fé do seu jeito e interpretam ela errado. Mas se for complicado é assim. Heresia quer dizer haires, que vem do grego escolha. Eu só escolho aquilo que eu entendo. O que eu não concordo, eu nego. Tipo, bem rápido, eu até expliquei isso no FB, né? Nossa Senhora é virgem, sim ou não? Sim. Ela é mãe? Sim. Alguém pode ser virgem mãe? Não parece contraditório? Os hereges, como não sabem explicar, eles escolhem só uma coisa. Ou é virgem ou é mãe. Nossa Senhora é mãe de Deus? E Deus pode ter mãe? Não parece contraditório? Sim ou não? Aí o herege, como ele não entende, ele só escolhe uma parte. Não, então não é mãe não. Só Jesus intercede, sim ou não? Só Jesus é um intercessor, sim ou não? Sim. Os santos intercedem? Não é contraditório? Aparentemente? Você tem que ser católico para entender. Se você é protestante, você escolhe só uma parte. Porque parece contraditório. O católico, ele explica como é que funciona isso. Entenderam? Sim ou não? Sim. A morte de Jesus na cruz. Quem obedece a ele já pode ir para o céu com o sangue dele derramado na cruz por nós? Sim ou não? Pode? Jesus morreu na cruz para nos salvar, sim ou não? Sim. E quem obedecer ele vai ser salvo, sim ou não? Para que o purgatório? Não parece contraditório, mas não é. Quem é católico vai estudar e vai entender que tudo está ligado.
Já o herege, não, ele escolhe só a parte que ele entende e rebola a outra do mato. Bem cearense, rebola, né? Então o herege é esse, ele só escolhe o que ele entende, o que ele acha que é. Entenderam? Devemos ter imagens, sim ou não? Mas a Bíblia proíbe imagens em certas partes. Não parece contraditório? O herege quebra as imagens. Entendeu? Sim. Queria perguntar o quê? Gente, eu tentei confundi-los mesmo. Eu mostrei que parece confuso as coisas. O herege, quando olha para algo da fé, ele acha confuso. Como ele acha confuso e não entende, ele explica do jeito dele e joga uma das explicações fora. Ele não tenta conciliar. Entenderam? Sim ou não? Só para dar um exemplo bem rápido. Imagens. Devemos ter, sim. A Bíblia proíbe imagem de ídolos. Não é tão fácil. Adorar? Não. Adorar nunca. Entenderam? Adorar a Deus. Intercessão dos santos. Jesus é o único intercessor, sim ou não? Sim. Mas nós não somos o corpo de Cristo. Então, quando nós intercedemos, quem é que intercede? É Jesus. Não é o cão. Não é o corpo. É Jesus. Não é simples? Sim ou não? Sim. O purgatório. Jesus já nos deu a salvação. A gente obedecer, vai ser salvo. Mas quando você vai para um casamento, você está meio sujo. Não é melhor você atrasar e entrar limpo não no casamento para encontrar o esposo, a noiva lindona? Não é melhor entrar suja, fechado? Então o purgatório é para a noiva ficar lindona com o noivo, entendeu? É simples, mas o herege ele complica e não aceita. Vocês estão entendendo? Pronto. Agora eu perdi até o fio da meada aqui, vou explicar. Tá bom, Jaquel, perseverança, né? Então o herege ele não persevera, porque ele quer do jeito dele. Gente, cuidado. A gente no grupo de oração tem dois tipos de pessoas que podem virar herege. É alguém que é muito inteligente, ou, então, ou pelo menos se acha, né? Muito inteligente. Ou alguém que esse mundo é perigoso. Eu desbravo ele vez ou outra. Isso. Eu desbravo esse mundo. Diga comigo. O carismático desobediente. O que é o carismático desobediente? Não, Deus me falou que é assim, acabou a história. O André falou que não é. A pessoa do pastoreio falou que não é. O padre falou que não é, mas eu acho que é, porque Deus me falou e eu faço desse jeito. Eu sou alguém que está ouvindo o Espírito Santo, sim ou não? Não. E mesmo que seja o Espírito Santo, ele quer que você obedeça. Santo Afonso de Ligório falava o seguinte, ó. É melhor. Aí por que ele falou isso, né? Um dos motivos. Ele é fundador de uma ordem chamada Redentorista. Ele, como fundador, ele é doutor da Igreja de Grande Santo hoje, né? Ele foi caluniado, ele foi expulso da ordem que ele fundou. É como se expulsassem o Moisés hoje do Shalom, entendeu? Imagina aí, não era loucura? Expulsar o Moisés do Shalom, tirar ele. Aí, Santo Afonso foi expulso da ordem dele, foi colocado de lá. Ele, antes de ser expulso também, ele foi pedido para ele não sair do quarto dele. Por quê? Ele era tão santo que quando ele ia adorar o Santíssimo Sacramento, ele fazia o quê? Ele levitava. Ficava levitando horas e horas, bem alto. Aí o levitar é quando você é suspendido do... Você ama tanto a Deus, que é como se a sua alma ficasse leve e o seu corpo também, você fica como se fosse voando, parado voando. São Tomás de Aquino fez isso, São Teresa de Ávila, São Padre Pio de Pietrelcina, inúmeros santos, né? Tem alguém que levita aqui? Tô brincando. Se tivesse, não podia dizer, né? Claro, né? E aconteceu que viram isso acontecer várias vezes com ele. São Felipe Neri também, né? Tem no filme. E ele falou assim, ó, você não pode mais para a capela adorar Jesus, porque as pessoas vão ficar admiradas e vão ter atitudes quase de uma veneração exagerada por você. Aí ele ficou lá na celinha dele. Aí teve um dia que ele ficou com tanta vontade de adorar Jesus, de adorar, que ele foi se arrastando pela escada, descendo, né, se arrastando. Querendo escondido, né? Aí depois ele voltou, porque ele falou assim, né? É melhor
aparentemente está longe de Jesus e o obedecendo, do que está aos seus pés desobedecendo. Vamos repetir a frase? É melhor estar aparentemente longe de Jesus, obedecendo, do que estar aos seus pés desobedecendo. Ele fala outra frase, ele fala assim, ó, é melhor você ser um verme, uma lombriga, algo mais nojento possível, dentro da vontade de Deus, do que você ser um serafim fora da vontade dele. Vocês estão me entendendo? O serafim, eu falei que é o grau mais alto, né? É melhor ser um verme na vontade de Deus do que ser um serafim. Às vezes é possível, isso é, porque muitas vezes Deus vai nos acumulando de graças. E Ele vai te dando a confiança de como você administrar. Aí você começa, por exemplo, eu começo a pregar, né? Aí começa a ser chamado para fora. Por exemplo, já me chamaram para a Bahia, um dia desses. Aí, se eu começar a desbravar, aí eu vou começar a me achar que tenho que falar, desafiar padre, desafiar todo mundo e tal, e vou mergulhando, eu vou criando um altar para mim. Vocês estão entendendo? Aí começa a vir confirmação de cura e tarará, você vai, e Deus vai dando esses dons. E o demônio também pode ir dando certos dons também. O Senhor permitir. Para quê? Para que em dado momento eu possa cair e voltar para Deus. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Complicado, eu compliquei um pouquinho, não foi? Eu volto. Desculpa, vamos lá. Na nossa vida espiritual inicial, é normal que os dons aconteçam. Muito normal. E é normal que a gente use eles e deve usá-los. Não barre os dons, use mesmo. Certo? Transborde. Mas é normal que o demônio se aproveita para fazer com que você não seja mais conduzido pela igreja, pelos seus pastores, pelo seu acompanhador, por alguém que tem mais experiência, que você comece a tirar conclusões suas. Então o demônio ele vai inspirando coisas que parecem de Deus. E como você está começando, você sempre vai achar que é de Deus. Porque você reza, porque você rezou o rosário, então o demônio não vai lhe perturbar. Você acha que Jesus, lá em Mateus 4, ele estava pecando? Era? Ele estava 40 dias no deserto. Tem alguém mais santo do que ele? Você acha que o Padre Pio, que rezava 100 terços por dia, ele estava fazendo o quê? Quando o demônio vinha e batia nele. Então o demônio pode nos enganar. Entenderam? Por isso que a humildade sempre desconfie. Não vá logo falando não, desconfie sempre. Uma desconfiança sadia, que não vai a graça de Deus. Ah, o Senhor mandou eu lá na casa da Raquel. Eu vou sim. Mas me deu discernimento o que fazer lá. É tua vontade? Me confirme. Não como tentar a Deus, mas para fazer sua vontade melhor. Ah, eu estou no grupo de oração. Se tive vontade de rezar pela Iramaia. Beleza. Mas eu vou esperar um pouquinho. Senhor, é tua vontade que eu vá rezar por ela agora? Não é seguir qualquer inspiração que vier não. Entenderam? São João fala assim: provai se os espíritos são de Deus. Então existe o nosso espírito humano, existe o espírito os espíritos malignos, existe o Espírito Santo. E quando a gente não tem uma vida de oração profunda, fiel, constante, aliás, fiel e profunda, a gente vai ser confundido muito rápido. Por exemplo, tem pessoas como Montano, estou terminando, acho que faltam uns 10 minutos, né? Eu explico já o porquê da perseverança, certo? Vou tentar ligar essas duas coisas. Montano foi um herege, mas ele não era herege, era um homem muito de Deus. Ele tinha dom da profecia, ele tinha um dom de revelação profundíssimo. Só que em dado momento ele se achou tão cheio do Espírito que ele falou: eu sou a encarnação de quem? Do Espírito Santo. A encarnação de quem? Isso é uma blasfêmia, sim ou não? Ele começou a achar que os bispos estavam errados, os padres. Quem estava certo? Ele. Então ele foi excomungado. Só que ele era muito penitente, ele jejuava, ele orava, mas ele tinha aquele pecado primeiro, o orgulho.
O orgulho, ele transforma todas as suas virtudes em lixo, viu? Todas. Todas. Eu sou casto. Casto é alguém que guarda a pureza no corpo, né? Aí Santo Agostinho fala assim: há virgens que são castas no corpo e são prostitutas na alma. São castas no corpo e são prostitutas na alma, porque são orgulhosas. Então o orgulho ele deforma a nossa virtude. Ah, eu jejum. Isso é virtude, sim ou não? Sim. Mas se eu me orgulho, esse jejum é para mim condenação. Entenderam? Qualquer virtude, eu tenho que pedir a Deus: Senhor, me faz ser humilde. Então esse montano não era humilde e ele desobedeceu. Qual, Oséias? E como é que eu fico humilde? Né? A gente pode perguntar, né? Ficar assim, bem quietinho, caladinho, ninguém me vê, eu me escondo, não proclamo mais no grupo, não vou pregar nas casas, eu não corrijo quando estiver errado. Não, isso não é humildade, não, isso é covardia. Eu prego só que quero ouvir, não, isso é covardia. Humildade, diga comigo, louvor a Deus, constantemente louvor. Aqui entra a prostração de novo, né? Eu me prostro para pedir, mas eu me prostro para louvar, adorar. Louvar por causa de quê? Que faltou gás. Louvar por causa de quê? Porque eu estou desempregado 2 anos tentando, não consigo. Louvar por quê? A gente tem que treinar louvar por aquilo que é incompreensível louvar. A gente é muito acostumado a louvar, eu reconheço os feitos de Deus na minha vida, né? Reconheço mesmo. Louvar porque está evadindo pessoas do grupo, louvar. Louvar porque teve imprevisto, louvar. Louvar porque eu descobri que eu estou com uma doença incurável. Louvar porque morreu uma pessoa da minha família. Louvar. Entende? Porque o nosso louvar é muito assim, não, eu tenho que louvar porque o grupo aumentou, já é humano. Também. Porque eu tenho uma família, eu tenho amigos, também. Louvar pelo que é bom. Mas louvar pelo que aparentemente não é bom. Então Montano foi tendo esse orgulho e teve vários seguidores. Porque todo doido tem seus seguidores, sim ou não? A Ira Maia é doida, é? Doida por Jesus, né? É não, Ira Maia? O Senhor nos chama a ser loucos de amor, né? Lembra até no santo que ele falava assim, né? Eu não vou perder o fio da meada não, eu estou ligado, viu? Ele, só não estou lembrado o nome dele, que é um nome bem engraçado. E nome feio. Ele era um capuchinho e ele se flagelava. O que é flagelo? Às vezes ele se chicoteava. Ele ficava de joelho horas e horas, né? 8 horas, 10 em oração. Um homem de Deus mesmo. Aí ele olhou para a cruz e falou, né? Ele falava com o Senhor mesmo. O Senhor aparecia e ele, Senhor. Aliás, o Senhor falou com ele, tu estás louco? Esse era Carpegione, era um nome bem feio assim, sabe? Aí falou, tu estás louco de fazer isso com o teu corpo? Jesus provocando ele, Jesus sabia já, né? Tá louco de fazer isso, cara? Por mim, cara não, né? Por mim, né? Aí falou, não, Senhor. Quem és louco és tu, de morrer na cruz por mim. É você que é louco. Eu não sou louco. Ou seja, nós precisamos também ser loucos de amor por Deus, sim ou não? Sim. A vida de quem quer Deus é loucura, já é uma contramão. Aí então Montano começou a ter vários seguidores. Por que eu falei de Montano? Porque ele foi um dos primeiros grandes carismáticos, né? Bem reconhecido. Mas ele foi contra a igreja. Eu tenho alguém que eu conheço e ele já me mandou várias profecias. Até partilhei com a Raquel já, né? E eu sabia que não era de Deus. Claramente. Tem uns que está aí na casa, não precisa nem rezar não, para saber se não é, né? Que não tem nada a ver. Uma profecia que manda você pecar, essa profecia é de Deus, do demônio, ou é sua? Pode ser sua ou do demônio, de Deus não é. Sim ou não? Então tem coisas que estão na cara. Então diga assim, Senhor, me livra de ser um carismático, sem louvor nos lábios e sem obediência. Padre Pio, ele foi caluniado. Ele foi pedido para ele não confessar mais. E celebrar de forma privada só. Ele obedeceu? Sim. Sim ou não? Sim. Só que no filme tem uma cena. Quando for à tarde eu continuo falando sobre São Miguel e vou mesclando os assuntos, viu? Certo?
Porque na tarde tem a cura dos P's, viu? Tem outros P's. Não, quais são os males, né? Porque vai ter o P da preguiça, o P da presunção, né? O P da paralisia, vários P's. Então vamos lá. Padre Pio, ele desobedeceu uma vez. Não foi no filme que assistiu o filme Padre Pio? Mandaram ele ir e voltar e ele falou que não ia não, que Deus mandou ele ficar. Sim ou não? Mas ele estava no nível que podia fazer isso, não estava? Vocês estão nesse nível do Padre Pio? Não, né? Então não faça. Vamos lá. E o que aconteceu? Santo Afonso, que nasceu antes de Padre Pio, ele falava o seguinte: nos santos, ele falando da obediência, né? Nos santos que desobedeceram, admire-os, mas não os imite. Nesse ponto, entendeu? Admire-os porque eles tiveram a coragem de desobedecer, mas não os imite na sua desobediência. Porque foi uma exceção, foi algo extraordinário de Deus para aquela pessoa. Não é para ser imitado, não é para usar a desobediência de Padre Pio, da irmã Dulce, que também aconteceu isso, de outros santos, para começar a desobedecer. Isso é um argumento perigoso. Aí o Santo Afonso fala: admirai-os na sua desobediência, mas não os imitai. Entenderam? Porque por algum motivo extraordinário de Deus, como eles estavam num nível bem alto de santidade, eles deveriam fazer aquilo. Porque aqueles que eram superiores não estavam enxergando nada, né? Então, por esse motivo. Entenderam? Tem até uma história que é real, tinha uma carmelita rezando, e dentro dessa oração apareceu Jesus, bem pequeno. Aí a superiora dela chamou. Quando chamou, ela deixou Jesus lá, sim ou não? Sim ou não, vocês acham? Deixou. Quando voltou, Jesus estava grande. Aí Jesus falou: minha filha, quando você obedece aos seus superiores, eu cresço dentro de você. Entenderam? Por exemplo, Santa Teresinha, quando pediam que não poderia ter nada dentro do quarto, dentro do local que ela ficava, a não ser tais coisas, tal livro, quando ela via algo pequeno, uma faísca, uma agulha, ela apanhava, e ela falou, né? Quando eu apanho uma agulha por amor, por obediência, isso pode salvar uma alma. Eu tenho que dar sentido àquilo que eu faço, entenderam? Somente a obediência vai nos fazer o quê? Perseverar. Vocês estão entendendo? Santa Rita, tu quer saber agora, né? Santa Rita, por exemplo, mandaram ela aguar um tronco seco, né? É louco, não é, aguar um tronco seco? Eu já dou um atual dentro do grupo, né? Quer um exemplo aqui dentro da renovação, né? Mas eu vou dar 2 de santos. Dentro da paróquia, né? Pronto. Chego já. A Santa Rita aguou aquele tronco que nunca ia nascer, já nunca. Era um tronco solto, seco, que era impossível nascer. Ela aguou. Hoje, até hoje, se come frutas dessa árvore, né? E não é história não, isso é real, come-se mesmo, esse convento. Teve um santo que pediu, São Francisco pediu para um irmão plantar algo, só que ele plantou de cabeça para baixo. Porque o santo mandou plantar de cabeça e nasceu. E não ia nascer, não é para nascer. É antinatural, nasceu. Obediência. São Bento, por exemplo, ele mandou um homem, um discípulo seu, correr para pegar um homem. Só que ele não sabia nadar. Aí ele correu para pegar um homem no rio. Só que ele pegou como? Ele andou sobre as águas, só depois que ele salvou o homem, ele percebeu que já tinha voltado, né? Tinha andado sobre as águas. Obediência. Nós vamos para a nossa vida real, né? Essa é a vida real, gente. Mas para o nosso dia a dia. Padre Damião, ele pede que no dia do grupo de oração a gente vá para a festa da padroeira. Ninguém quer ir porque nesse dia da adoração tinha marcado com antes dos reis para vir pregar aqui. Ele não vai poder vir nunca mais. Só naquela data. Alguém quer Santos dos Reis aqui? Não, vamos botar Marquente, né?
um show com o Padre Reginaldo nesse grupo. Eu perguntei uma vez na celebração para o ministério, né? Se o Padre Reginaldo Manzotti viesse hoje para cá cantar, e vocês só tivessem uma missa para ir hoje domingo, vocês iriam para a missa ou para o show do Padre Reginaldo? O que eles falaram? O show do Padre Reginaldo. Miseráveis, né? Não entende nada nem de música, nem de... Eu fiquei decepcionado, né? Se tivesse tinha nem perguntado na celebração. Vocês, se o Padre Damião, em um domingo, chamar vocês para ir para uma missa e os convocar, mas vocês marcaram show com o Padre Reginaldo Manzotti, o Padre Alessandro e o Padre Marcelo Rossi, só show, não tem missa, nem adoração, só show. E ainda vem mais 3 pregadores assim de fora que você gosta. E ainda vem uma pessoa do cura e aconselhamento com dom de cura e libertação e milagres. Você deve ir para onde? Para a missa. Para a missa. Mas o transporte ainda é caro. Mas eu tenho aquele dinheiro e eu ia poder gastar esse dinheiro aqui e dar alguma ajuda. E é o mesmo valor. Vou para onde? Para lá. Porque eu não posso faltar a missa no domingo. E foi a orientação do padre. Vocês estão entendendo? Eu pedi o padre autorização para esse momento, esse retiro, o padre Damião. Conversei com ele. Se ele tivesse dito não, nós não estávamos fazendo aqui. É um exemplo concreto, né? Pedi, padre Damião, a gente precisa fazer, a gente está planejando tal. O senhor autoriza? Aí ele, sim. Se ele tivesse dito não, embora nós quiséssemos, tivesse feito bingo, nós não iríamos fazer. Porque ele é autoridade do nossa paróquia. Exemplo bem real. Eu quero fazer uma vigília aqui na capela. Tem que pedir a quem é responsável, né? Tem que ser autorizado. Eu quero fazer uma vigília sozinho, um retiro. Eu tenho que pedir. A gente sabe que no meio da gente sempre pode acontecer coisas imprevisíveis. Sim ou não? Você vai fazendo a vigília aqui à noite sozinho, aí vem um ladrão e te mata. Foi que deixou? Tem que ter essa unidade, né? Outra coisa, eu estou aqui no grupo, aí deu vontade... É uma coisa que eu percebo nos grupos, até no meu estava acontecendo muito porque eu não orientei. Esse grupo que eu estava foi muito falho, né? Estou coordenando o grupo. Aí a Iramaia está coordenando a oração. Daqui a pouco é a Raquel. Daqui a pouco é a Joaquina. Daqui a pouco é não sei mais quem. No grupo de oração tem que ter ordem. Isso também é obediência. Você pode saber colocar as coisas. E eu vejo muito isso em quase todo canto que eu vou, né? A gente não é por maldade. A gente vai na euforia, é ou não é? Não nos formam. Por exemplo, estou no grupo. A Iracema sentiu vontade. Eu sinto no meu coração, quem está coordenando é a Iramaia, nesse dia o grupo, que devemos ficar todos de joelho diante do Senhor. Sentiu no coração? Pode ir para a Iramaia? Sentiu? Ela que está coordenando. Ela vai discernir e como é uma condução comunitária para o grupo todo, ela vai dizer. Mas se for uma cura, aí tudo bem. O senhor está curando a pessoa do seu fígado. Aí não precisa falar, pedir ela para falar não, né? Aí é para alguém. Ou então o Senhor coloca no meu coração que nós devemos nos arrepender de muitos pecados. É algo normal, mas o Senhor coloca no meu coração que todos nós devemos agora pedir perdão, vamos pedir com nossa palavra. Quem está conduzindo é você ou outra pessoa? Não, mas hoje a Iramaia não está coordenando, é a Tamires. E a Iramaia é a pastora. Mas se ela está coordenando, tem que ela que está conduzindo o que vai ser feito. Senão vira uma bagunça o grupo. Isso entra a obediência. E se não é falado, vira bagunça. Ministério de música. Quem está coordenando a música? Quem está dando as instruções? Quem está animando o louvor? tem que ter esse cuidado também, entendeu? É 3 pessoas animando o louvor ou é só uma? Entenderam? Ter esse cuidado. Quem está tocando e cantando? É para estar mandando fazer as coisas? Se for ele que está coordenando, sim. Se não é, canta lá e fica caladinho. Senão fica 3 falando, né? Ele levanta a mão, outro ele levanta o pé. Aí a pessoa fica... O pessoal é obediente, aí vai, obedece todo mundo, né? Mas fica sem unidade. E Deus é misericordioso com nós, porque nós não fizemos um curso para nada disso, nós me obedecemos disso. Graças a Deus. Até hoje. Obedece a pastora, obedece um aos outros. Ó, quando não obedecer, vocês chamam esse irmão, pegam um chicote assim bem, tô brincando. Estamos terminando. Então os pontos, vamos lá lembrar o primeiro. Prós. Segundo, petição.
Isso. Quarto, parresia. E o quinto, perseverança. Aí nós vamos falar o que é que nos impede de fazer tudo isso, os outros P's, né? À tarde. Aí vamos contar com São Miguel para nos instruir também, tá bom? Vamos ficar de pé só um instante. Coloca a mão no seu coração. Vamos preparar uma música, não, né? Vamos cantar ao Espírito. Essa música é bem simples, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Pedindo a Deus que essa palavra se cumpra em nossas vidas, com humildade, com perseverança. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso. Fecha seus olhos e peça, sozinho eu não posso. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Mais uma vez, vem Espírito. Sozinho eu não posso. Sozinho eu não posso. Sozinho eu não posso. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Pega suas mãos e cante. Eu quero amar, Senhor. Eu quero amar. Eu quero ser aquilo que Deus. Sozinho eu não posso. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. O ministério canta, eu quero mais, você vai rezando, pedindo a Deus a graça de viver tudo aquilo que você ouviu. Você pode orando no Espírito, pedindo esta graça, sozinho. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso. Sozinho eu não posso. Sozinho eu não posso mais viver. O ministério canta suavemente, suavemente, e nós vamos pedindo ao Senhor a graça de sermos instrumentos desta vida interior, sermos perseverantes nela, que o Senhor renove a nossa vida de oração, renove em nós a humildade, nos dê esta graça, renove em nós a parresia, a convicção do seu amor, a perseverança. O ministério também pode ir rezando no Espírito, ministrando essa graça do batismo no Espírito. Rezemos no Espírito, clamando esta graça, o novo batismo, porque é pela graça de Deus, não é pela nossa força. São Miguel Arcanjo, nós te pedimos, intercede por nós, para que haja uma nova efusão do Espírito. Nos batiza na humildade, Senhor. Nos batiza na perseverança. Nos batiza, Senhor, na prostração. Nos batiza na petição. Nos batiza, Senhor. Nos faz mergulhar na Tua presença. Seja em nosso favor, Virgem soberana, livrai-nos do inimigo com o vosso favor.
Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Amor também, que é um só Deus e pessoas três, agora e sempre, e sem fim. Amém. Aqui já passou a hora, foi o deserto? Foi mais não, né? Uhum. É. Né? O que você acha? Você acha que É melhor. Se fosse cedo, né?